Essa tarde de hoje, em que todas as vezes que Jesus ele descia, não, eu estive meditando nessa tarde de hoje, em que todas as vezes que alguém se disponibiliza em abrir a porta da sua casa, em abrir o seu coração para que Jesus ele entre, sempre alguma coisa acontece. Todas as vezes que Jesus ele entra dentro da casa de alguém, ele entra na vida de alguém, a Bíblia vai mostrar que um milagre acontece, que algo Deus ele faz. E é engraçado porque a Bíblia fala que Jesus ele entra na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, e ele ensina qual é a boa parte. Ele ensina como de fato nós devemos viver, né, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. A Bíblia fala que quando Jesus entra na casa de Pedro, quando Pedro abre a porta para que Jesus ele entre, a Bíblia fala que aquela que estava enferma, ela recebe a cura, porque a sogra de Pedro estava com febre e agora ela recebe a cura porque a porta foi aberta para que Jesus entrasse. A Bíblia fala que Jesus entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu abriu a porta para que Jesus entrasse. E porque Zaqueu abriu a porta, a Bíblia fala que Jesus trouxe salvação, Jesus trouxe arrependimento para dentro daquela casa e Jesus trouxe mudança de caráter e de comportamento. A Bíblia fala que Jesus ele entra na casa do centurião, mas não foi ele que entrou ali pessoalmente, mas centurião abriu o coração e se disponibilizou a crer que uma palavra liberada da boca de Jesus era suficiente para entrar dentro da casa dele e trazer vida para aquele que estava morto. E foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que Jairo estava com uma filha enferma e que agora a notícia era de que a menina já tinha morrido. Mas a Bíblia fala que porque ele creu e abriu a porta da sua casa, deixando Jesus entrar, a Bíblia fala que houve vida para aquela menina que estava morta, houve esperança para aquela família. E muitas das vezes eu meditando, eu pensei, quantas das vezes Jesus ele quer entrar na minha e na sua casa, Jesus ele quer entrar no meu e no seu coração, mas que muitas das vezes nós não queremos abrir essa porta para que ele entre, nós não queremos dar essa disponibilidade dele entrar e fazer aquilo que precisa ser feito. Muitas das vezes a gente vive uma vida de inquietação, uma vida de preocupação, uma vida de desespero, uma vida de aflição, uma vida correndo atrás aqui, correndo atrás ali, uma vida, sabe, sobrecarregada de tanto problema, de tantas questões a serem resolvidas. E a gente às vezes vai buscar socorro na esquerda, socorro na direita, e a gente vai para cima, a gente vai para baixo, e quebra a cabeça, esquenta a cabeça. Mas Jesus está ali em todo o tempo, desejando entrar na nossa casa, desejando entrar na nossa vida, desejando fazer parte dos nossos dias, tomar para Ele os nossos problemas, arrancar de nós o nosso fardo pesado e no lugar colocar o dele que é leve. Mas não, muitas das vezes a gente endurece o nosso coração para essa verdade. A gente prefere quebrar a cabeça, a gente prefere esquentar a cabeça, a gente prefere viver uma vida de sobrecarga, uma vida de peso, uma vida de aflição. Mas nessa manhã de Deus, não, nessa manhã não, é que eu estava meditando de manhã, mas nessa tarde de Deus, Deus ele me impulsionava a gravar esse vídeo e a dizer para alguém que estaria vendo que Jesus ele quer entrar na sua casa, que Jesus ele quer fazer parte da sua vida, ele quer entrar no seu coração, mas que essa porta precisa ser aberta. A Bíblia fala que ele diz, eis que estou à porta e bato, e se você abrir eu entrarei contigo, eu cearei. E quando nós falamos de ceiar, nós falamos de comunhão, nós falamos de provisão, nós falamos de um momento de alegria, nós falamos de momentos de descontração. Não é verdade? Quando nós sentamos para ceiar, quando nós sentamos para se alimentar em volta de uma mesa, muitas das vezes a gente senta para se alegrar, para comemorar, para festejar. A gente senta leve, a gente não fica lembrando dos problemas, das questões, das dificuldades, sabe? É como se tudo estivesse bem diante da ceia, diante de uma mesa posta. E Jesus ele tem essa mesa posta preparada para algumas pessoas aqui, mas é necessário que você abra a sua porta para que Jesus ele venha trazer essa alegria, venha trazer essa leveza desse momento de comunhão com Ele, venha trazer essa paz dele que a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. E essa paz ela é tão poderosa que ela tem esse poder de guardar os nossos sentimentos e o nosso coração em Cristo. E eu estava meditando nessa questão de
que a palavra de Deus fala em Mateus 11, 28, né? Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele tem alívio para a alma cansada. Jesus, ele tem alívio para a alma sobrecarregada. Jesus, ele tem alívio para a mente atribulada, para a mente perturbada. Jesus, ele tem alívio para aquele que tem carregado um fardo pesado diariamente. E muitas das vezes nós, como seres humanos, na nossa mente limitada, no nosso altruísmo de querer resolver tudo do nosso jeito, de tentar solucionar as coisas da nossa maneira, muitas das vezes nós vamos buscar ali refúgios em meios alternativos para tentar preencher em nós aquele vazio, para tentar trazer leveza momentânea e superficial para aquilo que nós estamos enfrentando. Tem pessoa que bebe quando está preocupado, tem pessoa que fuma maconha quando está preocupado, tem pessoa que sai para festejar, para bares, para lugares assim onde tem muita gente, muito barulho, muita movimentação, muita distração, para tentar ali se refugiar e esquecer do problema que deixou em casa, que deixou na família, que deixou no seu lar. E muitas das vezes quando você volta, e você volta a si, quando a brisa passa, quando a droga passa, quando o efeito da adrenalina da situação que você estava no dia anterior passa, muitas das vezes você se depara ainda com a realidade lá, ainda com aquela situação lá do mesmo jeito, porque é uma paz superficial, é uma cura superficial. Você busca refúgio em meios alternativos para tentar esquecer momentaneamente daquilo que você tem enfrentado, mas quando você volta para a sua realidade, no dia a dia, dentro da sua casa, no convívio com a sua família, no convívio com a realidade que você vive, você olha e você vê que as coisas estão do mesmo jeito. E o Senhor, a cura, a paz, a libertação, a mudança que Jesus tem não é uma mudança superficial. E na palavra de Deus vai dizer no livro de Jeremias, a palavra de Deus vai dizer no livro de Jeremias, no capítulo 6 e no seu verso 14, dizendo assim: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. E nós temos vivido isso em nossos tempos presentes, né? Onde muitas das vezes os meios alternativos que nós buscamos refúgio vai nos dizer essa mensagem de paz, paz, quando na verdade é uma paz superficial. Não é uma paz verdadeira, é meio que uma forma de nos tranquilizar momentaneamente, de nos ludibriar, de nos enganar, de nos fazer ali momentaneamente achar que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, quando na verdade quando a brisa passa, quando aquele momento de distração passa e você se depara novamente com a sua realidade, você enxerga que o cenário continua igual e às vezes até pior, porque a Bíblia fala que um abismo ele chama outro abismo. E essa é uma verdade muito poderosa e muito forte, muito verdadeira, porque às vezes a gente se encontra numa situação e às vezes por tentar resolver ou tentar ali buscar uns meios alternativos de resolver a nossa situação, a gente vê que as coisas, ao invés de melhorar, elas pioram. Muitas das vezes a gente tem essa tendência de querer satisfazer momentaneamente o nosso cenário de aflição, ao invés de tentar buscar tratar na profundidade e na raiz da situação e do problema, para que de fato a gente possa tratar e assim obter a melhora, a mudança, a transformação, o resultado esperado. E essa palavra aqui de Jeremias 6, no capítulo 6, no versículo 14, vai dizer que antigamente os profetas, o sacerdote, eles estavam tratando as coisas assim de maneira tão superficial. Havia muitas questões políticas, questões religiosas, questões espirituais, questões físicas ali da sociedade do povo daquela época, mas os líderes daquela época, os reis, os sacerdotes, os profetas que tinham um cargo ali de uma responsabilidade
né, ali sobre a vida do povo, de guiar o povo, de ajudar ao povo, de instruir o povo, de trazer ali, sabe, a resposta para o povo. A Bíblia vai dizer que eles que tinham a responsabilidade nas suas mãos estavam fazendo as coisas de maneira ali superficial. Eles estavam tratando a questão do povo de maneira superficial. E ali o povo vinha com questões e eles estavam profetizando paz e dizendo paz, vai ficar tudo bem, assim tá tudo certo, sabe? Guiando o povo ali a uma cura falsa. Por isso que vai falar aí que eles estavam curando superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não havia paz. Era como se o problema fosse muito sério, sabe? Como se a questão estivesse enraizada e isso estivesse gerando, as consequências estavam levando o povo ali a um cenário de devastação, porque era como se o povo tivesse totalmente perdido em suas questões, perdido na imoralidade, perdido na mentira, perdido no engano, perdido na adoração falsa, perdido ali em todas as questões pessoais deles. E quando eles iam levar as questões ali, aqueles que tinham a responsabilidade de ajudá-los, a Bíblia fala que superficialmente eles traziam um alívio momentâneo para aquelas pessoas, dizendo que iria ficar tudo bem, dizendo que estava tudo certo, dizendo que as coisas iriam melhorar, mas eles não queriam falar a verdade. Eles não queriam conduzir aquele povo à realidade de que era necessário um posicionamento, era necessário uma examinação do que estava acontecendo no profundo, era necessário um arrependimento, era necessário que algumas coisas fossem colocadas no lugar, algumas coisas saíssem, algumas coisas novas entrassem no lugar, mas não. Eles estavam superficialmente tratando as questões do povo. Muitas das vezes, nós temos tantas questões na nossa casa, na nossa família, na nossa vida pessoal, e muitas das vezes a gente que tem essa responsabilidade sobre a nossa própria vida, ou sobre a vida das pessoas que moram dentro da nossa casa, nós carregamos a responsabilidade, mas nós tratamos de maneira superficial. Como esses líderes tratavam, sabe? Muitas das vezes nós vemos hoje em dia as questões dentro de casas, de lares, de famílias, pessoas que têm a responsabilidade, pais e mães que têm a responsabilidade sobre filhos, mas que têm negligenciado o cuidado com seus filhos, que têm negligenciado a educação, a atenção, o carinho, a responsabilidade que foi dada a eles, como pai, como mãe, de guiar, de instruir, de preparar os seus filhos para viver uma vida na terra. E muitas das vezes nós vemos que essa negligência, tratando superficialmente as questões dos nossos filhos, as questões com os nossos pais, as questões com a nossa própria vida e com as nossas próprias situações e adversidades, a gente vê que isso gera um grande problema. E que diariamente isso vai virando uma bola de neve, e que quando a gente vai ver já está uma situação tão complicada que parece que não há mais esperança. Mas nessa tarde de hoje Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém, a situação pode estar feia, o negócio pode estar complicado, pode estar embaraçado, pode estar difícil, você pode estar olhando para essa situação e pensando, meu Deus, mano do céu, olha o que aconteceu, olha onde eu cheguei, olha como meu filho está, olha como a minha casa está, olha como a minha vida está. Mas diante desta palavra, Deus me trouxe para te dizer aqui, que ainda que você tenha tratado e negligenciado, agido de maneira superficial, deixando as coisas acontecerem, deixando as coisas rolarem, deixando para amanhã o que tinha que ter sido feito hoje, no dia, e de maneira imediata, e com a seriedade necessária do assunto, não. Por você ter deixado as coisas irem acontecendo, os dias irem se passando, a situação pode ter se agravado. Mas Jesus, ele quer dizer para alguém aqui hoje, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu fazer morada, porque casa onde eu entro, vida onde eu entro para transformar. Jesus não entra para fazer a sua vontade, mas ele entra para fazer a vontade dele. E a Bíblia fala que a vontade dele é boa, agradável e ela é perfeita. Se a gente parar para meditar nesses dias atuais que nós vivemos, as coisas têm sido levadas sem seriedade.
as questões que eram para estar sendo tratada de maneira séria, as questões que eram para a gente estar dando mais ali atenção, de maneira minuciosa, de maneira cuidadosa e detalhada, a gente muitas das vezes pela sobrecarga, pelo peso, sabe, pelo fardo que nós carregamos, muitas das vezes de um dia de serviço cansado, muitas das vezes por contas que precisam ser pagas, dívidas que precisam ser solucionadas, por uma casa que precisa ser sustentada, por algo que às vezes você ainda não conquistou, mas está ali tentando e não está conseguindo alcançar nada. Sabe, muitas das vezes essa situação se torna um fardo tão pesado que às vezes a gente se vê diante de situações que precisam de atenção, mas a gente já não tem mais força para dar atenção. Às vezes a gente já não tem mais força, sabe, para dar a devida importância. E tentar ali, sabe, resolver aquilo de maneira imediata, e a gente vai deixando se arrastar aquela questão. Muitas das vezes a gente, que nem eu falei, a gente tem esse problema, quem é pai tem com os filhos. A gente vê muitas das vezes crianças que sendo crianças não têm disciplina. Crianças que sendo criança não têm respeito, não têm educação. Fala mais alto do que um pai e uma mãe. É ele quem dá a última palavra dentro de uma casa. Se ele fala eu vou e acabou. Eu quero e é assim. Hoje em dia o que nós mais ouvimos falar na televisão é crianças pequenas que estão indo para cima do pai e da mãe, tirando a vida do pai e da mãe. Crianças pequenas que vivem em baile funk, crianças pequenas que vivem em tabacaria. Crianças que não são nem adolescentes ainda, não são nem jovens ainda. E que já estão vivendo uma vida como se eles mandassem em si próprio, como se a responsabilidade da vida deles fosse tão somente deles. Como se eles já estivessem vivendo uma vida adulta, como se já tivessem chegado à maioridade. Mas tudo isso é o quê? É negligência de pai e de mãe, que trata com superficialidade o seu filho que está dentro da sua casa. Nós vemos filhos, pessoas dentro da nossa casa que têm tirado a própria vida, pessoas dentro da nossa casa que têm sofrido de depressão, de ansiedade. E muitas das vezes a gente tá ali disperso, a gente tá ali, sabe, buscando refúgios, a gente tá ali distraído com uma coisa aqui, com uma coisa ali, quando aquilo que era para estar sendo ali analisado, examinado, observado, tratado com mais cuidado, a gente não consegue mais, pelo peso da responsabilidade, pelo peso dos nossos próprios problemas, pelo peso das nossas próprias questões, das nossas próprias emoções. Não estamos conseguindo lidar com as nossas próprias questões e por conta disso, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também são negligenciadas. Há tantos pais e mães que estão feridos que não conseguem nem tratar da ferida dos filhos. E alguém pode dizer, mas a responsabilidade de cada um é individual e pessoal, mas não é. Não é. A partir do momento que você se torna pai, que você se torna mãe, a responsabilidade do filho é nossa. Até que ele chegue à maioridade, a responsabilidade dos nossos filhos são nossa. Sabe? A gente estava tratando de um assunto e Deus agora está falando de filhos, de pai, de mãe. Mas é porque se nós pararmos para pensar, não tem como falar de casa, não tem como falar de família, se a gente não falar de pai, de mãe, de filhos, porque é isso que constitui uma casa e uma família. Há tantas famílias que sofrem, há tantas famílias que não se comunicam, que não sentam mas ao redor de uma mesa. Um come na sala, um come na cozinha, um come de manhã, um come de tarde, um come de noite. Não tem mais conversa. Pais que chegam cansados do serviço e não senta para conversar com seus filhos, não pergunta como foi o dia. Não, a gente não vê mais hoje em dia pais que acompanham de perto seus filhos nas escolas. É muito difícil, são poucos, dá para contar no dedo. Sabe? Famílias que se importam, que sentam para ensinar os filhos a ler, a escrever. Pais que de fato sentam para brincar com seus filhos, para tirar um tempo de se divertir. Hoje em dia a gente vive num tempo onde a gente quer conquistar, onde a gente quer ter, onde a gente quer construir, onde a gente quer dar herança, onde a gente quer dar futuro, onde a gente
quer dar coisas materiais para aquele que mora dentro da nossa casa, um conforto, e isso é maravilhoso. Mas o maior conforto que o ser humano precisa é o conforto de ter alguém presente para ouvir, para instruir, para conversar, para se relacionar. E eu falo isso porque hoje eu sou mãe, eu falo isso porque eu sou filha. Eu falo isso porque dentro da minha casa a gente tem passado por questões de perca, questões de luto, questões de adversidade. E que muitas das vezes, ao invés da gente sentar para conversar, fica cada um tentando lidar com a sua solidão, cada um tentando lidar com as suas questões, cada um tentando, sabe, guardar para si, ao invés de sentar e conversar sobre, compartilhar e se expressar e se abrir. Mas é porque muitas das vezes a gente não quer ouvir. A gente não quer sentar para ouvir o outro chorar. A gente não quer dar atenção, sabe, genuína para a dor do outro. E eu não tô falando de gente fora da sua casa, eu tô falando de gente dentro da nossa casa. Eu tô falando de família. Eu tô falando do cuidado dentro do nosso lar. E quantas das vezes Deus ele me chamou a essa realidade de que dentro da minha casa tem pessoas que estão sofrendo com a alma batida, com o coração abalado, pessoas feridas, pessoas dentro da minha casa que estão sobrecarregadas, que estão tentando resolver os seus problemas sem ter orientação, e às vezes Deus olha para mim e fala, mas você conhece a minha palavra? E por que você não está pregando? E muitas das vezes pregando, meus irmãos, não é assim como eu estou fazendo, pegando a Bíblia e falando, senta aí que eu vou pregar para você. É falando, o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. A Bíblia fala que Jesus ele é a esperança. Que onde Jesus entra, ele faz alguma coisa, que aquele que clama, que aquele que pede, que aquele que busca, que aquele que bate, esse encontra a resposta, esse encontra a ajuda. A Bíblia também vai falar que ele é socorro presente na hora da angústia. Sabe, muitas das vezes quem vai estar ouvindo é a pessoa que é crente. Às vezes você que está me ouvindo já serve a Deus, já conhece a palavra. Mas tem pessoas dentro da sua casa definhando. Aí porque você pregou uma vez, falou a verdade uma vez, a pessoa quase te bateu, te xingou, não quis aceitar. Aí você já desiste. Fala, não quis saber, então a responsabilidade é de cada um. Já fiz a minha parte, não. Você sabe o que a palavra de Deus vai dizer no livro de Eclesiastes? Eclesiastes 11, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará. Vamos parar para pensar o que é lançar um pão na água. O que é lançar um pão na água? Você já parou para pensar, se você jogar um pão literalmente dentro da água, o que vai acontecer? O pão ele vai derreter. E se você depois voltar lá depois de dias para achar, não vai ter mais nada na água, porque o pão ele vai derreter. O pão ele vai sumir, vai evaporar. Mas na presença de Deus, não. Tudo aquilo que você lança na presença de Deus vai ter resultado, haverá colheita. Você já ouviu falar que tudo que se planta, colhe? Na presença de Deus é assim. Se você planta uma semente hoje, se você torna no outro dia para regá-la, uma hora haverá colheita para aquilo que foi plantado. Tudo que você lança diante de Deus, tudo aquilo que vem de Deus e você semeia na vida de alguém, você vai ver o resultado. E ainda que você não veja o resultado, haverá resultado. Porque você já viu plantar uma árvore hoje e ela nascer amanhã? Não. Leva tempo, leva dias. Depende também das estações. Depende ali do cuidado com a terra. Você tem que cuidar da terra, você precisa regar aquela terra, regar aquela semente. E muitas das vezes a gente negligencia essa parte. A gente lança ali uma palavra, a gente estende a mão ali para tentar ajudar alguém de alguma forma, mas porque às vezes a pessoa não responde da maneira que nós esperávamos que ela fosse responder, a gente já quer desistir, já quer desanimar, já quer lavar a mão, já quer deixar para lá. Mas tem que regar, tem que cuidar da terra, tem que ter ali uma dedicação, um esforço. Você tem que ali se empenhar, sabe? Mesmo que você não veja resultado imediato, mesmo que passe dias e aparentemente nada tenha brotado,
Mas quando você menos esperar, vai brotar alguma coisinha. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até que dê frutos. Sabe? Deus, ele chama eu e você hoje, nessa tarde, para responsabilidade. E para o entendimento de que não é mais tempo de nós ficarmos vivendo uma vida superficial. Tanto sobre as nossas questões, tanto sobre as questões daquele que está dentro da nossa casa. Às vezes você que está ouvindo não serve a Deus, não conhece a palavra de Deus, não tem entendimento da profundidade de quem é Deus, de quem é Jesus. Mas por intermédio dessa palavra, Jesus está dizendo: chega de viver de uma vida superficial. Chega de ficar empurrando com a barriga questões que eram para estar sendo resolvidas e tratadas na profundidade, na raiz do problema. Não adianta você pegar ali, sabe, um problema e tentar tratar deste problema ali por cima. As pessoas costumam falar que é jogar para debaixo do tapete, né, a sujeira. Ai, tem uma visita chegando na minha casa de repente, o chão da minha casa tá muito sujo. Vou varrer tudo para debaixo da cama, vou jogar bagunça tudo para debaixo da cama, não sei você. Mas já aconteceu isso comigo, de alguém vir na minha casa e tá uma bagunça na cozinha e eu fazer o quê? Começar a colocar a panela suja dentro do forno. Sabe, começar a jogar os cobertores de qualquer jeito dentro do guarda-roupa, onde eu sei que as pessoas não vão abrir porque não tem intimidade para abrir. Elas vão chegar, vão olhar o ambiente, vão achar que tá ok, porque elas não têm ali a intimidade de abrir geladeira, abrir nada. Então, eu vou enfiando tudo que é bagunça, tudo que é sujeira, escondendo. Tudo aquilo que tá errado, tudo aquilo que tá sujo, que tá bagunçado, eu vou escondendo. E superficialmente, quem olhar vai falar: caramba, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito. Mas você sabe, você tem a consciência de que tá tudo lá jogado, sujo, bagunçado, que tá tudo ali, ó, por fazer. Então Deus está falando por meio dessa palavra: não é mais tempo de viver uma vida superficial. Não é mais tempo de ficar tratando as feridas, de ficar tratando os problemas, as questões de maneira superficial, não. Porque Jesus, ele está dizendo: eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida. E eu quero fazer algo por você, eu quero te ajudar a solucionar aquilo que para você é impossível de ser solucionado. Porque muitas das vezes é assim. Às vezes a gente vai jogando para debaixo do tapete porque parece que não tem jeito não para aquilo ali não. Então vamos vivendo e vamos vendo o que vai acontecer. E quando a gente vai ver, aquilo ali já virou uma bagunça. Mas Jesus, ele está dizendo: eu quero arrumar a sua bagunça, eu quero arrumar a bagunça que está a sua casa, eu quero arrumar a bagunça que está a sua vida, eu quero arrumar a bagunça na sua alma, no seu interior, na sua mente. Eu quero trazer cura, eu quero trazer uma limpeza, eu quero trazer vida, eu quero trazer esperança, eu quero te mostrar como que se vive de verdade. Sabe? Esse é Jesus. Ele é a solução para tudo aquilo que você acha que não tem mais solução. Esse é Jesus, aquele que dá vida ao que não tem mais vida. Aquele que traz cura para aquilo que não tem mais cura. Aquele que traz restauração em um cenário onde você acha que não tem mais solução, mas para ele há solução. Porque para Deus nada é impossível, a Bíblia fala. E a Bíblia também fala que para quem crê, tudo é possível. Então Jesus trabalha mediante ao quê? A nossa fé. Não adianta você não ter fé. Eu vejo tantas pessoas que quebram a cara por aí, que são pessoas caídas, pessoas sobrecarregadas, pessoas que você conversa, são pessoas desanimadas, são pessoas que, tô vivendo, tô existindo. Tamo aí, sabe? Porque não tem fé. E eu aprendi que aquele que não tem fé, ele não tem vida. Ele vive com aparência de vivo, mas na verdade ele tá morto. Porque se ele se encontrar um dia diante de um cenário de impossibilidade, ele vai fazer o quê se ele não tem fé? A fé é o que muda cenários, a fé é o que muda a circunstância, a fé é o que faz você mudar a perspectiva ao enxergar o problema ou uma questão que para você não tem mais jeito. Agora, se você não tem fé,
você se vê diante de um cenário de adversidade, você vai se acomodar, você vai se conformar, você vai se entregar para aquela situação e você vai falar, vai ficar assim mesmo, vou morrer e vai ficar assim mesmo, vou morrer assim, vou levar a vida assim e vai permanecer assim, porque eu não tenho fé. Mas não tem como viver uma vida sem fé. Deus, nessa tarde de hoje, Ele está dizendo para alguém que não tem fé, para alguém que nunca teve fé, ou para alguém que perdeu a sua fé, não faça isso, porque quando você não tem fé, ou quando você abre mão da sua fé, você está morto. Não tem esperança para a sua vida e nem para a sua história. Agora, para conversar com uma pessoa que tem fé. A vida dela pode estar uma bagunça. A vida dela pode estar ali, ó, uma vida, nossa, que você fala, hein? Tem tanta fé, mas a vida tá assim. Mas aquela pessoa é uma pessoa alegre, é uma pessoa animada, é uma pessoa pra cima. É uma pessoa que acredita que uma hora as coisas podem mudar. Porque ela acredita que se ela plantar, ela vai colher, que se ela pedir, que se ela bater, que se ela buscar, uma hora ela vai encontrar a resposta, uma hora a porta vai se abrir, uma hora alguma coisa vai acontecer. Agora, para quem não tem fé, nada nunca vai acontecer, nada nunca vai mudar. As coisas sempre vão continuar sendo as mesmas. E uma coisa que eu aprendi, a fé não é só pro crente, a fé é para todo aquele que crê. Sabe o que a Bíblia fala? Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja... Porque a Bíblia fala assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não está falando o crente que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, não. Ele está falando para aquele que crê nele. Você pode ser quem você for, a religião que for, tá vivendo o cenário que for, tá praticando as obras que for. Se você crê que Jesus ele é filho de Deus, se você crê que Jesus ele pode entrar no seu problema e fazer alguma coisa, ele vai fazer. Porque a fé não é para o crente, a fé é para todo aquele que acredita. A fé, ela não é para o crente, a fé é para todo aquele que abre o coração para crer que Jesus é a esperança de Deus enviada para a terra. Que Jesus é a esperança trazida de Deus para aquele que não tem mais esperança. E que todos aqueles que o recebem é chamados de filho de Deus, é o que a palavra diz. Quem recebe Cristo na sua vida passa a ser chamado de filho. E o pai que ama, o pai que cuida, o pai que zela, ele vai sempre se atentar à causa daquele que é filho. Não sei se você já percebeu, mas para quem é pai e para quem é mãe, o seu filho pode ramelar da forma que for. O seu filho pode entrar na enrascada que for, no problema que for. Ele pode estar errado. Mas você vai lutar pelo seu filho. Você vai tentar ajudar o seu filho. Você vai se esforçar e fazer o possível para que seu filho não permaneça na situação que ele está. Sim ou não? Sim. E Deus, como pai daquele que o recebe, que recebe a Cristo, que se torna ser filho, Deus como pai, ele vai lutar as suas causas, ele vai entrar nas suas guerras, ele vai tentar te ajudar a solucionar os teus problemas na medida que você abrir a sua casa e o seu coração para ele entrar. E é engraçado porque eu tenho um testemunho que quando eu tive a minha filha, eu não lembro se foi a minha filha ou se foi o meu filho, mas eu sei que quando os dois nasceram, os dois ficaram ali uns dias internados. Foi um dos dois que ficaram uns dias internados, eu acho que foi o meu filho, que foi um tempo menor, foi 7 dias. Quando o meu filho ele nasceu, uns 2, 3 meses depois, de 1 a 3 meses depois que ele nasceu, ele ficou internado com bronquiolite. E foi engraçado porque eu fui pro hospital com ele e eu fiquei ali uns dias e... foi a minha filha, porque eu lembro que eu fiquei com ela na emergência, ela ficou 11 dias. A minha filha ficou internada com bronquiolite e ela ficou 11 dias internada.
E nesses 11 dias que ela ficou internada, nos 2, 3 primeiros dias, ela tava ali na emergência do Santa Marcelina do Itaim. E ali na emergência chegava vários casos de emergência, na emergência infantil. Chegava vários casos. E ela tava lá internada e eu vendo tudo. Teve um dia que chegou uma mãe com uma menina. A menina devia ter no máximo 13 a 14 anos. A menina não tinha mais do que 14 anos. Ela tinha tentado contra a própria vida. Ela tinha tomado ali uns remédios que a mãe dela tomava de ansiedade, depressão. Ela tinha tomado um monte de remédio. E ali ela tinha tentado tirar a própria vida, mas ela chegou no hospital com vida. E ali foram fazer lavagem, né, pra tentar desintoxicar, tirar, né, aqueles remédios. E ali fizeram umas 3 lavagens na menina. E ali levaram ela pra emergência, ela ficou lá um tempo, depois subiram com ela pro quarto. E eu lembro que eu vi a mãe dela sempre brigando com o pai da menina, que era separado dela, no telefone. E os dois ficavam brigando no telefone. A culpa é sua, não, que a culpa é sua, que a culpa é sua. E aquela coisa, sabe, aquela perturbação, aquela aflição de um culpando o outro, um colocando a responsabilidade sobre o outro. E a menina lá passando por lavagem, por limpeza e tratando. E aí eu lembro que passou uns dias eu ainda tava na emergência. Passou uns 5, 6 dias eu ainda tava na emergência. E ali eu lembro que eu comecei a sentir Deus falando pra mim: eu não te trouxe aqui em vão, mas eu te trouxe pra um propósito. E Deus disse: você vai falar com aquela menina. E eu falei pra Deus: mas cadê a menina? Que a menina não tá mais aqui na emergência, né? E aí depois eu descobri que a menina já tinha subido pro quarto. Ela tava passando agora com um psicólogo. E que depois do psicólogo ela passaria com o psiquiatra. E o psiquiatra que daria, né, ali o diagnóstico, se ela poderia voltar pra casa, se já tava bem pra voltar pra casa, ou se ela ainda teria que ficar lá mais uns dias em tratamento psicológico, né, enfim. E eu tava na emergência ainda, ela já tava lá em cima no quarto. E aí eu lembro que Deus falou pra mim assim: você vai subir pro mesmo quarto que o dela, eu vou te colocar dentro do mesmo quarto, e você vai falar com ela sobre fé. Ai, eu já fiquei, né, daquele jeito. Eu falei: ai, Jesus, eu não sei falar de fé, não. Eu tenho fé, mas eu não sei falar de fé. Eu creio em quem tu és, eu creio no que tu fazes, mas eu não sei falar de fé. E aí eu lembro que Deus falou pra mim assim: abre a sua boca, porque eu encherei. E ali eu lembro que eu subi pro quarto, me assim, duvidando ainda. E ali eu subi pro quarto. E quando eu cheguei no quarto, era o quarto que essa menina estava. E nós ficamos assim, uma do lado da outra, uma sala bem apertadinha. A gente ficou uma do lado da outra. E a mãe dela tava todo tempo no telefone discutindo com o pai, discutindo. Aí eu lembro que depois começou um assunto assim, né, na sala. E eu lembro que a mãe da menina, a menina dormindo, a mãe da menina chegou a comentar com a gente lá no quarto que a filha dela não era, ela se considerava uma pessoa ateu, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, né? E eu pensei dentro de mim, né, a menina tem 14 anos, 13, 14 anos e já tá falando que não acredita em Deus. A menina é uma criança e já tá se considerando uma criança ateu, uma criança que não crê em Deus, na existência de um Deus. Uma criança que não tem fé, uma criança que já veio pro mundo assim, já tá vivendo a infância sem esperança. Como assim? E ali confirmou o que Deus disse pra mim, que era pra mim falar com ela sobre fé. Eu lembro que eu fiz até uma prova com Deus. Eu falei pra Deus assim: Deus, se for pra mim falar com ela, né, ela vai acordar e o Senhor vai tirar a mãe dela da sala, que eu tenho vergonha. Mas eu tinha pedido autorização pra mãe dela antes, se eu poderia conversar com ela quando ela acordasse. A mãe dela falou que eu podia conversar sim. E aí, como eu tava com vergonha de conversar perto da mãe, eu falei pra Deus: vai, Deus, tira essa mulher dentro da sala, pra mim poder conversar só eu e a menina, sabe? Algo particular do Senhor com ela. E aí eu lembro que a mulher foi atender o telefone de novo lá pra fora. Eu falei: graças a Deus, é a minha oportunidade. E ali eu sentei do lado dela, perguntei o nome dela, a idade dela. Ela falou que tinha de 13 a 14 anos. Foi 13 ou 14. E ali eu comecei a perguntar pra ela: você acredita em Deus? E ali ela falou: não, eu sou ateu. Aí eu falei: ah, é sério? E ali eu comecei a falar pra ela: ainda que você é ateu e não acredita em Deus, eu sou cristã, eu sirvo a Deus. E eu estava aqui sentada e Deus disse pra mim que Ele me trouxe pra esse hospital por um propósito, porque Ele queria falar com você. Deus, Ele disse pra mim que me trouxe nesse hospital porque Ele queria alcançar você. Acredite você ou não. Né, com aquela menina que Deus tinha me levado ali por causa dela, por causa da vida dela. E ali ela se interessou, né? Tipo, por causa de mim. E ali eu lembro que Deus começou a me dar coisas pra falar sobre o que é a fé, sobre a importância de ter a fé.
E foi que nem eu estava falando agora há pouco, e eu comecei a falar para aquela menina que quando nós não temos fé, nós vivemos uma vida sem perspectiva, sem esperança, nós vivemos uma vida limitada, porque a fé, ela traz essa questão de nós se tornarmos seres ilimitados. A limitação, ela cai por terra quando a fé ela entra em ação. Se você podia só ir daqui, ó, onde seu braço alcança, a fé te faz ir além. Se a sua limitação é uma doença incurável, a fé pode te levar até a cura, que o médico diz que não tem cura. Então eu comecei a falar para ela sobre uma fé que pode te tornar, sabe, alguém cheio de esperança, mesmo em cenários de adversidade. E ali eu lembro que eu comecei a falar de fé com aquela menina. E ali ela foi abrindo o coração, foi abrindo o coração. E ali eu lembro que Deus, meu Deus, eu não sei porquê, mas Deus ele começou a falar pra mim, dizer pra ela assim, que aquilo que ela estava passando, que aquilo que ela estava vivendo emocionalmente, aquelas vontades de tirar a vida dela, aquelas vontades de se matar, aquelas vontades de tentar contar a própria vida, aqueles pensamentos suicida, aqueles pensamentos de opressão, aquela depressão que estava tomando conta da mente dela, aquele sentimento de tristeza, de angústia profunda que estava tomando conta diariamente da vida dela, estava entrando por aquilo que ela estava vendo com os olhos. E ali eu comecei a explicar, foi muito engraçado porque a menina abriu o olho assim, tipo, oxe, e ali eu comecei a falar pra ela sobre algo que a Bíblia diz, né, que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, mas se os seus olhos forem mau, todo o teu corpo será trevas, ou seja, aquilo que entra através daquilo que você vê, tem o poder de mexer no seu corpo. Tem o poder de dominar e de controlar as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos. E ali eu entendi, sabe o quê? Que os nossos olhos, eles são janelas de entrada para o mal atuar no nosso interior e no nosso corpo. E ali, por intermédio dessa palavra, dizendo que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas, me fez entender que eu tenho que vigiar com aquilo que entra pelos meus olhos. Eu preciso vigiar com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu assisto. E quando eu falo que são janelas, por que eu digo janelas e não portas? Porque a porta tem acesso a abrir a porta do lado de dentro e do lado de fora. Quem tá do lado de fora, se tiver a chave, vai abrir a sua porta. E quem tá do lado de dentro, se tiver a chave, também abre a porta. Agora a janela não, janela só se abre do lado de dentro. Eu nunca vi uma janela que abre pelo lado de fora, que se destranca pelo lado de fora. Janela só se destranca pelo lado de dentro, ou seja, é algo que eu e você dá legalidade, é algo que eu e você abre, é algo que eu e você permite entrar. Ou seja, o governo daquilo que entra pelos nossos olhos está sobre o nosso próprio comando. É nós que abrimos essa brecha ou não. É nós que abrimos essa janela ou não. É nós que decidimos o que entra pelos nossos olhos e desce ao nosso coração, ou que vai influenciar as nossas ações ou não. É os nossos olhos que têm esse poder de trazer trevas ou luz para o nosso corpo. E aí, parando para meditar agora, depois eu volto no testemunho da menina. Se você parar para pensar, nós vivemos uma geração de muitas telas. Nós vivemos em um tempo onde há muita internet, há muitos filmes, há muitas distrações que atrai o nosso olhar, que atrai a nossa vista, que nos leva a ficar horas e horas com a cara no celular, com a cara na televisão, com a cara num tablet, com a cara no computador, com a cara num videogame. E tantas informações que descem pelos nossos olhos e tá contaminando o nosso corpo, e tá contaminando a nossa mente, e tá contaminando a nossa alma. E às vezes a gente fica, mas por que eu tô tanto assim depressivo, opressivo? Por que eu tô assim ansioso, perturbado, inquieto, cansado, afadigado?
E a resposta Deus está te dando por intermédio desse dia de hoje, desta tarde de hoje. Cuidado com aquilo que você está assistindo, com aquilo que você está fazendo com os teus olhos. Antigamente, eu tenho 26 anos. Antigamente, quando eu era criança, a gente não tinha esse negócio de celular. A gente até ganhava aqueles celularzinhos lá, né? Que abria e fechava, que tinha aquela câmerazinha na frente. Tinha um celularzinho que tinha uma guitarrinha atrás, aqueles celulares mais antigos. Mas não era assim tanta tecnologia, tanta distração. Era mais um joguinho, uma foto, um vídeo que você gravava. Não era assim hoje em dia, tanta informação, tanto vídeo, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Tanta ostentação, tanta imoralidade. Tantas coisas que ensina, tantas coisas que se aprende. Não, antigamente não era assim, era mais brincadeira na rua, era mais coisas assim fora do celular, fora da televisão. Então, a gente vê que antigamente a gente não só ouvia falar de pessoas que tiraram a própria vida, era muito difícil. A gente ia ouvir falar de depressão, eu nunca ouvi, eu não me lembro. De criança e adolescente, até os meus 18, 19 anos, eu não ouvia falar de depressão. Eu comecei a ouvir falar de depressão, ansiedade, pânico, essas coisas agora, tipo, dos meus 20 pra frente. Não se ouvia falar dessas coisas. A gente sabia de bullying, né? Que a gente sofria bullying, a gente sofria várias coisas, mas a gente ficava muito triste, oprimido, mas não era desse jeito assim, nossa, uma depressão, vou tirar minha vida. Podia até passar uns pensamentos, algumas coisas assim, mas era uma coisa que caía por terra muito rápido. Sabe? Mesmo sem tanta informação, sem tanto psicólogo, sem tanta questão assim de internet te ensinar, não. A gente resolvia brincando na rua, a gente resolvia correndo, a gente resolvia ali, sabe? Fora do celular. Hoje em dia eu tô com depressão, vou ficar lá ouvindo música triste. Hoje em dia eu tô com depressão, vou ficar lá assistindo conteúdo que vai me deixar pior. Vendo as pessoas lá ostentando uma vida maravilhosa e a minha vida uma bosta. Desculpa a palavra, mas é assim, não é assim? E na verdade a vida da pessoa tá também uma bosta. A única diferença às vezes é que ela tem dinheiro e você não tem. Mas dinheiro não compra felicidade, senão a gente ia ver um monte de rico feliz aí. Mas é um monte de rico falando que tá com depressão, rico fazendo tratamento psicológico, rico ficando doido, um rico perturbado. Não é verdade? Então riqueza não vai trazer alívio para sua alma cansada e sobrecarregada. Pode trazer alegria momentânea, superficial. É ótimo, é maravilhoso. Mas quando as pessoas escondem atrás da riqueza a tristeza que a alma tem sofrido, as pessoas são ricas daquilo que é material. E eu sei lá que eu tô com isso na mão. Mas quando as pessoas são ricas daquilo que é material, mas é superficial, porque a alma, ela precisa ser tratada. A ferida tá lá, escondida. Lembra que a gente falou da sujeira, da bagunça, que a gente esconde pra fingir que tá tudo bem? Tem um monte de pessoa que tem dinheiro e tá vivendo assim. E muitas das vezes a gente vê uma vida tão perfeita na internet e fica, meu Deus, a minha vida é assim, porque só comigo não dá. Luto, trabalho, nada acontece. Ai, ó vida, ó céu, não aguento mais. Ai, porque me traiu. Ai, porque... Sabe? E isso daqui eu não tô tratando com indiferença a dor de ninguém, não. Porque a dor da traição, a dor de ser desrespeitado na vida sentimental é muito forte, porque eu já senti. A dor de você querer ter alguma coisa e não ter também te abala, te abate. Porque eu vivo isso muitas das vezes. Sabe? Não é diminuindo a dor de ninguém, a emoção de ninguém, o sentimento de ninguém. Mas a gente precisa entender que a internet e a rede social, ao invés de tratar as nossas questões interior, muitas das vezes ela faz com que a trevas tome conta da nossa vida ao ponto de nos levar até mesmo a tirar a nossa própria vida. Sabe? Às vezes a gente tá ali, já tá sobrecarregado, já tá lascado, já tá pesado, o fardo já tá ali te jogando no chão. Você já não tem mais força. Aí vai lá pra rede social, fica vendo a ilusão que as pessoas te mostram nos vídeos. E quando você vê, aquilo ali já te deixou pior do que você já tava.
você já tá mais abatido, você já tá mais abalado, você já tá mais perturbado. Então, muitas das vezes, é necessário que a gente venha ter essa vigilância com aquilo que nós vemos, com aquilo que entra pelos nossos olhos, porque isso pode tornar o nosso corpo, o nosso ser, trevas ou luz, sabe? E eu comecei a falar para aquela menina, dentro desse assunto de fé, que o que estava levando ela a ter aquele comportamento suicida estava entrando por intermédio daquilo que ela estava assistindo, por intermédio daquilo que ela estava vendo. E aí, quando eu menos esperei, a menina ela começou a confessar e ela começou a dizer para mim assim: eu nunca falei isso para minha mãe, para ninguém, mas eu ficava assistindo. Ela falou, eu tinha alegria de ficar vendo vídeo de pessoas assim. Era isso que ela falou para mim. E essa era a porta de entrada para que o espírito do suicídio entrasse dentro da casa dela. Ela gostava de ficar assistindo pessoas se acidentando, sabe? Vídeo de acidente, vídeo de pessoas tirando a própria vida. E ali eu falei, isso tem sido a porta de entrada, que está trazendo trevas para seu corpo, para suas ações. É isso que está fazendo com que o mal ache um lugar de atuação na sua vida. E às vezes as pessoas não acreditam no mundo espiritual e na sua atuação no mundo físico. Mas eu vim dizer para alguém aqui, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E ele atua primeiro do que o mundo físico. Antes de se manifestar aqui, já está trabalhando no mundo espiritual. Porque se não fosse isso, a palavra de Deus não iria dizer que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que Jesus ele se manifestou. E quais são as obras do diabo? Matar, roubar e destruir. Essa é a função dele na terra. Levar o ser humano à morte e à destruição. Roubar do ser humano a capacidade de viver, de ter fé, de ter esperança, de ter uma vida animada, de ter uma nova vida e um novo nascimento em Cristo. Ele vem para tentar frustrar os planos de Deus, os projetos de Deus na vida do ser humano. Mas para aquele que tem fé em Cristo e que tem fé no para que Cristo veio, que Cristo de fato é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, que veio te dar acesso e liberdade a ter uma vida de intimidade com o nosso Pai que está no céu. Por intermédio de Cristo você fala e Deus te ouve. Por intermédio de Cristo você fala e Deus ele traz a resposta. Por intermédio de Cristo é que as coisas da nossa vida podem mudar, pode acontecer, pode andar, pode fluir. E muitas das vezes o mal trabalha para tirar essa nossa capacidade de compreender essa verdade. E ali eu comecei a falar para aquela menina que era para ela fechar aquela brecha, porque aquilo era uma janela de entrada para ela começar a vigiar com as coisas que ela estava assistindo. E outro testemunho, outra experiência que eu tive foi uma vez. Eu lembro que uma amiga minha, ela me mandou mensagem, ela falou, você pode vir aqui na minha casa? Porque vim aqui fazer uma oração na minha casa. Aí eu falei, posso, né? Nem neguei, falei, posso. Nem consultei a Deus, falei, posso. Porque eu senti que eu podia ir, então eu falei, posso. E ali eu lembro que eu fui, eu falei que ia, falei, não, tá hora, tá, não sei o que, eu vou aí, tá bom. Aí quando eu cheguei lá no portão da casa dela, aí ela começou a falar, não, é porque a minha irmã menor, criança, ela manifestou um demônio ontem, e aí o pastor e a pastora fulana veio aqui, aí expulsou, saiu, ela voltou ao normal, só que ela manifestou de novo e tava indo pra cima da minha irmã, que era menor. É umas crianças, tem as grandes e as pequenas. E essa irmã pequena foi pra cima da outra irmã pequena. Quando ela falou isso,
sabe? Eu já falei, meu Deus, o que eu tenho a ver com isso, Senhor? Eu não sei se precisar demônio, não. Eu não tô capacitada pra fazer isso, não, Deus. Eu fiquei com medo. Falei, pronto, viu? Se o pastor, a pastora expulsou, voltou, porque é que eu, quem é eu? Pra vir aqui fazer alguma coisa, sabe? Já coloquei a minha carne na frente da situação, ao invés de confiar na direção de Deus, dizendo vai. E aí eu lembro que eu entrei dentro dessa casa, ai, foi uma palhaçada. Ela falando, todo mundo falando, contando o que aconteceu. Minha mente estava lá longe, eu tava falando assim, Espírito Santo, por favor, me ajuda no que eu tenho que falar, no que eu tenho que fazer, porque eu tô com medo, eu não sei o que falar, o que fazer. Os outros lá falando, eles falando, o pai, a mãe falando, as irmãs falando, todo mundo falando, e eu lá pensando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas aí uma hora o Espírito Santo acalmou meu coração. E aí quando você acalma o coração, o Senhor ele fala. E ali elas começou a falar do que tinha acontecido. E aí Deus falou pra mim essa mesma palavra que eu falei pra essa menina. Se os seus olhos, não sei o que eu tô falando os olhos, mas mas se os seus olhos forem bom, todo o seu corpo terá luz. E se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo será trevas.